9h11, e a gravação. Então, hoje, 11 de agosto de 2022, vamos ter o prazer de receber o Jorge Ferrari e o Lucas Bittencourt, que vão falar sobre prótese peniana, implante de prótese peniana, quando não indicar. Né, Jorge? Então, vamos lá. Justamente. Você compartilha a tela e a gente começa. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui do meu computador? Acho que sim, né? Sim. Tá. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, implante de prótese peniana quando não indicar, né? Então, essa é uma aula que eu fiz. Maximiza aí, João. Está maximizada, não? Não. Tá os slides enfileirados. Não, o meu está maximizado. O seu tá, Henrique? O meu não. Não, o meu também não. Tá, deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu voltar aqui, tá. Vou botar aqui de novo. Clicar ali Pronto, foi de novo. Perto do sinalzinho de menos. Perto do sinalzinho de menos, não, lá eu embaixo. botei, mas para mim está maximizada. Minha tela está toda cheia. Então vamos lá, vamos em frente. Dá para ver bem. Ó, vamos ver aqui. Ó. You are sharing. Bom, vamos lá. Pronto. Conseguiu ver agora ou não? Não, tá a mesma coisa, mas tá bom. Dá Mesma pra coisa, mas ver. tá bom. Dá pra ver Tá, muito No bem. modo apresentação, não é maximizar a tela, no modo apresentação ali embaixo, onde tem aquela, parece um púlpitozinho. Aí mesmo, aí mesmo. Apresentação aí de mesmo. slide, eu sei, eu botei esse daqui. Aí eu vejo a tela todinha. Eu coloquei já algumas. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu parar de botar aqui novamente. Screen. Deixa eu ver se melhora. Isso. Agora tá legal. Já foi? Pronto. Foi. Então foi isso. Foi a configuração lá em cima. Então, assim, porque me chamou, eu falei com o Henrique e eu interessei em fazer essa aula, né, em relação à prótese peniana. Sabe aquela lei das séries que apareceu um monte de paciente com prótese peniana e todo mundo insatisfeito com as próteses penianas, né? Essa semana até um colega médico me ligou porque ele fez uma prótese, um outro colega, e aí também o outro colega está questionando algumas coisas e tal. E aí eu falei, poxa, eu estou sentindo necessidade de falar disso, né? Eu sinto a necessidade de falar disso. Então, eu falei com o Henrique para a gente poder mexer um pouco nesse assunto, porque esse é um tema que a gente não vê muito, né? Quando a gente não indicar a prótese, né? Então, eu vou... Cadê? Não quer passar. Pronto. Então, minha formação, né, só para a gente complementar aqui, então, por que eu gosto de falar um pouco de psicologia, né, dessa área, né? Eu sou formado em sexologia clínica, então fiz formação em sexologia clínica com o Ricardo Cavalcante, fiz aí 3 anos, e depois eu fiz mais 3 anos aí de pós-graduação em psicoterapia analítica. Muita gente não conhece a psicoterapia analítica, né, mas é a psicoterapia que foi criada por Jung. Jung foi, na verdade, um discípulo e foi um dissidente de Freud. É interessante, né, que a gente fala muito de libido, né? E libido, na verdade, que é um termo até popular, mas esse termo libido é um termo freudiano, né? Foi Freud que lançou. Ele entendia que a energia psíquica, de uma forma geral, era sexual, era toda sexual. E aí a gente pegava esse quanto de energia psíquica e usava para rezar, rezava para amar, usava para trabalhar. Então, ele tinha uma visão muito diretiva em relação à sexualidade. E aí, Jung e Freud, eles discordaram por isso, né? Jung ia ser o herdeiro de Freud, e eles discordaram e romperam, justamente por vários outros motivos, mas esse foi um ponto crucial, porque Jung discordava da teoria da sexualidade. Ele via a sexualidade como instinto, e como vários outros instintos, eles tinham poderes também, eles tinham um quanto de energia, né, em relação a isso. E existe na psicologia analítica, então, vários termos que a gente conhece. Então, por exemplo, complexo é um termo junguiano, arquétipo é um termo junguiano, intuitivo, né, extroversão, introversão, né? Esses termos que são populares hoje, todos eles são termos de Jung, né? E uma frase célebre de Jung é essa daqui, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu vou confessar a vocês que eu já li bastante da obra de Jung, eu nunca vi essa frase especificamente desse jeito, mas eu já vi em vários livros, em várias partes, essa frase com esse mesmo sentido, né? Uma frase diferente, mas com esse mesmo sentido. Então, vou começar com 3 casinhos, que são 3 casos de prótese peniana, e para a gente poder ilustrar essa questão, né? Então,
O primeiro caso foi o paciente de 44 anos, comerciante, né? Segundo grau completo, casado há 24 anos, genitor de 2 filhos, né? Então, ele casou com 20 anos de idade, né? Fez vasectomia, né? Há mais ou menos, ou seja, teve filho dos 20 aos 24, e dos 24 anos fez vasectomia, né? E o que ele fala, que ele relatou, que ele tinha dificuldade de ter e manter ereção desde o início da vida sexual, né? Então, ele tinha essa dificuldade. Além disso, ele tinha uma libido já diminuída e já por longo período, com piora nos últimos anos, né? E ele traz uma testosterona de 678. Então, já foi acompanhado, né, com esse problema dele que é crônico, com vários serviços, vários médicos, várias clínicas dessas voltadas para a ereção, né? E ele tinha essa queixa já há muitos anos, muitos anos, né? Bom, aí da história do paciente, né, o que a gente pega, né? Que ele, na verdade, ele tinha uma certa... Ele referia a masturbação excessiva durante a puberdade, que ele gostava muito de masturbar, e ele teve uma tentativa da primeira relação sexual aos 14 anos de idade, né? E essa tentativa não foi boa, né? E aí, na adolescência, ele teve novas tentativas de relação, chegando a penetrar, mas ele nunca ficou satisfeito, sabe, com o desempenho sexual dele. E aos 17 anos, ele conheceu a atual esposa, né, com quem, no início, ele obteve algumas relações que ele considerava bem satisfatórias. Então, ele conheceu a esposa e ele começou a ter mais relações, né? Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Bom, refere a esposa como amor da vida, uma grande companheira, né? E a esposa acompanha ele em todas as consultas. Inclusive, ela veio aqui no meu consultório as 2 vezes que ele veio aqui, né? Então, ele já tinha experiência já com vários urologistas desde o início dos sintomas e ele teve uma empatia por um andrologista específico, né? Em que ele já fez um acompanhamento já há alguns anos. Já fez uso máximo de medicamentos para ereção, Viagra, Cialis, Tadalafila, todos os tipos de medicamentos, já usou diário, já usou com demanda, já usou diário com demanda, né? E aí, esse colega andrologista, né, ele indicou, né, uma correção de varicocele, mesmo ele já tendo sido feito vasectomizado, porque achava que podia melhorar, segundo ele, né? Podia melhorar a questão hormonal, podia melhorar essa questão dele, né? Só que, obviamente, não melhorou, né? E aí, ele também já tinha feito, ele não trouxe esses exames, ele já tinha feito o Doppler peniano também, parece que o Doppler dava normal, fez também vasodilatadores injetáveis, mas assim, mesmo fazendo, né, os Trimix da vida, os Caverjetes, ele ainda continuava insatisfeito com a ereção e a libido, né? Já tinha feito reposição de testosterona de todo tipo, né? Então, já tinha feito androgel, já tinha feito nebido, já tinha feito de curta duração, né? Testosterona de curta duração, injetável, todo tipo. E também não obteve melhora. Então, era um paciente que já vinha com esse histórico grande, pesado, né? E aí, ele já chegou aqui comigo já com uma prótese. Ele colocou uma prótese peniana de 3 volumes aos 37 anos de idade, né? E aí eu examinei a prótese, a prótese estava bem colocada, tinha aquele defeitozinho na válvula, sabe aquele defeito que a gente demora para apertar, para esvaziar, né? Aquele defeitozinho que tem na válvula, às vezes acontece, mas nada demais. E mesmo com a prótese, ele estava com dificuldade de ter relação sexual. E ele falou que estava extremamente arrependido de ter colocado a prótese, né? Então, veja aí, o paciente que tinha uma ereção, mais ou menos, tem esse histórico grande, e aí o colega acompanhou e achou melhor colocar uma prótese nele, né? E aí ele culpabilizou muito o médico por ter induzido a colocação da prótese peniana. Então, ele já estava, né, contabilizando esse médico. Detalhe, esse paciente, ele foi encaminhado para mim por outro colega, porque depois que ele colocou essa prótese, ele começou a questionar essa prótese, né? E a prótese ficou boa, né? Ficou boa, estava bem plantada, né? Então, uma pergunta que eu fiz
para ele, né, que eu acho que é importante em terapia a gente fazer, é o seguinte: qual a sua fantasia em relação à colocação de prótese peniana, né? Lógico, urologista nenhum vai fazer uma pergunta dessa. Qual a fantasia você tem sobre isso, né? Mas a gente pode perguntar qual a expectativa que o senhor tem em relação à prótese peniana, né? Porque isso aí acaba ajudando. E aí, olha o que ele achava, né, em relação à prótese. Né? Ele achava que com a colocação de prótese, seus problemas de ereção e libido estavam finalmente solucionados. E realmente, finalmente ele ia solucionar o problema dele. Né? Que ele teria uma ereção mais natural com a prótese. Né? Por que uma ereção mais natural? Porque ele via que a ereção ia vir com mais facilidade, porque era muito trabalhoso para ele ter uma ereção. Né? Ele se sentiria mais viril, mais homem, né? Lógico, né? Essa é a fantasia que se faz em relação à prótese, né? Quando veio, né? A gente tem essa questão em relação à ereção, né? Que a gente acha que o pênis como símbolo, né? Traz essa virilidade para a gente. Achou que ia melhorar o relacionamento com a esposa, né? Já com o uso da prótese. E ele achou que foi iludido pelo médico, porque o médico disse que para ele, no caso dele, que já tinha feito um monte de coisa, o mais indicado era colocar uma prótese peniana. Né? Bom, aí eu perguntei, assim, e a fantasia, né? Qual a fantasia você faz, então, em relação ao médico? Você acha que ele colocou por que uma prótese peniana para você, né? Em você? Ele acha, aí ele falou, né? Que ele acha que o médico induziu por questões financeiras, né? Que ele gastou mais de 100 mil reais com os procedimentos, com todos os procedimentos, né? E que depois que ele colocou a prótese, o médico não dava mais assistência, porque ele começou a ir semanalmente depois da prótese, né? Mostrar insatisfação com o médico. E ele se sentia lesado, e uma coisa que ele me falou: a fantasia que eu tinha, a vontade que eu tinha, Gelge, era contratar um capanga para matar o médico. Era essa a fantasia que eu tinha. Lógico que eu não vou fazer isso, né? Eu não tenho intenção real, mas a vontade que eu tenho é de contratar um pistoleiro para dar um tiro nele. Né? Então, assim, você vê que essa questão em relação à prótese peniana, essa questão da ereção, né, cria-se uma expectativa em relação a isso que precisa ser bem entendida pelo médico. Né? Bom, e aí, na verdade, a gente fez só 2 sessões. Né? Ele era um cara que tinha muita resistência para falar da subjetividade. Né? Eu cheguei a fazer algumas técnicas projetivas, né? Que a gente faz, carta, imaginação ativa. Né? Eu tenho engraçado, se você olhar aqui no consultório, você vai achar que está um cara místico, né? Que eu tenho uma carta de tarô, eu tenho carta de baralho, eu tenho umas figurinhas aqui, às vezes eu uso caixa de areia, mas o que acontece? Isso eu não uso de forma mística, na verdade eu uso de uma forma projetiva, né? São técnicas que a gente usa na psicoterapia analítica, para tentar pegar a subjetividade da pessoa e entender o que está acontecendo. E uma dessas técnicas, né, que foi na segunda consulta, é o relato que ele trouxe para mim. Quando eu estava na puberdade, essa questão da fantasia, inclusive, tem uma questão ética em relação a você trazer um caso clínico e botar a fantasia do paciente. Né? Só que, como a gente está aqui no meio de psicólogos, de médicos e tal, eu vejo que não tem problema nenhum em relação a isso. Né? Mas na psicologia mesmo, você precisa ter permissão do paciente para colocar uma fantasia dele. Então, olha o relato que ele me traz. Quando estava na puberdade, tinha uma atração muito grande por calcinhas. Costumava se masturbar com a calcinha na mão. Ele pegava uma calcinha e se masturbava com a calcinha. Costumava a invadir a casa dos vizinhos e roubar a calcinha no varal, inclusive. Né? Teve uma vez que ele pulou a casa, entrou no quarto, abriu o armário, pegou a calcinha e levou para casa. E ele pegou essa calcinha e ficou vestido com essa calcinha durante um bom período. Né? E aí ele acha, né, ele fala assim: George, eu acho que isso foi que afetou o meu psicológico, porque quando eu era adolescente eu botei uma calcinha. Né? E aí ele me fez essa confissão e não voltou mais na terceira consulta. Né? Mas aí eu posso tirar algumas conclusões relacionadas a isso. Né? Então, existe um medo de feminização muito grande, né? Um medo em relação à questão de se sentir feminino, ou essa questão da fantasia, que isso aí precisaria ser abordado. Né? Se ele tivesse uma avaliação mais precoce, se tivesse um acompanhamento mais precoce, talvez isso teria sido mudado. Né? Bom,
Então, eu trouxe esse caso icônico, porque é um caso que o cara, a imaginação dele, a fantasia chega a querer agredir o médico que colocou uma prótese peniana, né? Vou partir para o George, segundo caso. E vocês George, têm alguma tá me observação? ouvindo? Não? Tá me ouvindo, George? Tô. Como é que você vê esses pacientes com certo grau de disfunção erétil, com queixa de disfunção erétil, quando faz algum tipo de cirurgia que envolva, de fato, a genitália, alguma cirurgia urológica? Você vê aí que, né, falando que fez uma cirurgia de varicocele e logo depois disso ele acha que pode ter piorado. A gente vê muito paciente falando, eu fiz uma cirurgia de vasectomia e minha ereção não é a mesma. Você acha que isso pode também ter contribuído para essa situação e para esse caso? Você acha que isso, de fato, influencia bastante a disfunção erétil psicogênica desses pacientes? Você já deve ter, doutor, depois daquela cirurgia do pinto, eu não fui mais o mesmo. Como é que você vê isso, Jorge? Na verdade, o que acontece, né? A gente, na psique da gente, a gente costuma arranjar símbolos para poder justificar os nossos problemas, né? Então, por exemplo, é mais fácil eu dizer que foi o médico que errou, cortou um nervo quando fez uma cirurgia em mim, do que eu ter um problema de ereção. Né? Lógico que a pessoa às vezes nem pensa nisso, porque isso faz parte da nossa, a parte mais irracional. Não deixa de ser um mecanismo de defesa da pessoa, né? Um mecanismo de defesa. Então não é falha minha, não é uma questão psicológica, não é falha de caráter minha. Provavelmente foi essa cirurgia que eu fiz, mexeu com alguma coisa lá dentro, né? Então, e assim, ao meu ver, quando o médico, né, eu estou acreditando no que ele me relatou. Quando o médico indicou uma cirurgia de varicocele para ele, sendo que ele já nem tinha filhos, já tinha feito a vasectomia, né? Testosterona normal. Para melhorar isso aí, é tipo assim, ó, deixa eu dar pelo menos um placebo para ele aqui, para ele achar que está sendo tratado, e quem sabe com isso ele resolve. Pode sair pela culatra também, né? E que pode acontecer o que aconteceu. Porque ele se sentiu acolhido, porque esse aqui vai resolver o problema. Só que ele se sentiu enganado depois. Né? E depois que ele colocou uma prótese, ele ficou extremamente isolado em relação a isso. Né? Jorge, esse tipo de paciente é um paciente que me deixa com medo no consultório, porque é um paciente que qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer, dificilmente ele vai ficar satisfeito. Porque ele tem um problema emocional da origem da vida sexual dele, que veio acompanhando ele desde o começo. Ele nunca se adaptou, nunca se contentou, não aprendeu a ter relação. Acho que ele tanto não aprendeu que ele casou com a primeira namorada que ele transou, porque ele não quis correr o risco de se expor a outras pessoas. Então, foi a primeira que ele pegou e ficou com ela mesma. Eu não sei qual é a situação dela em relação à disfunção erétil dele, mas ele se apegou a ela de uma forma para não se expor mais a ninguém. E acho que qualquer coisa que fizesse nesse paciente ou deixasse fazer, ele não ia ficar satisfeito, porque ele não sabe o que é satisfação sexual, ele nunca vivenciou isso. Eu penso que tem esse caminho emocional dessa parte. Na verdade, isso vira uma bola de neve, né, Henrique? Então, assim, por exemplo, eu tenho um paciente com 50 anos de idade que nunca transou. Ou então transava esporadicamente, né? Eu já tive paciente para chegar no meu consultório assim, já hoje é o seguinte, eu já tive relação até com homem para ver se com homem eu funcionava, e com homem eu falhei também, né? Então, para você ver como é que isso mexe, né? Porque o que acontece? Vai virando uma bola de neve. A pessoa que vai olhando, vai procurando, né? E quantos casamentos, às vezes, são disfuncionais porque o cara encontra naquela pessoa que está ali uma aceitação, um refúgio, vê que ali funciona, né? Bernardo quer falar alguma coisa? Bernardo quer falar alguma coisa aí? Queria sim, tudo bem? Tudo bom, prazer te receber, Bernardo. Seja bem-vindo. Eu fiquei com uma dúvida aí na sua história, que eu não consegui captar aí. Teve uma hora que eu tive que trocar do computador para o celular. Se na hora da masturbação ele tinha ereção satisfatória. Porque você relatou que ele masturbava, mas como é que era a qualidade da ereção na masturbação? Ele, na verdade, agora, ele nem consegue se masturbar mais. Né? Agora ele está com a prótese, mas antes da prótese, ele se masturbava, na masturbação ficava com o pinto duro? Porque isso que o Henrique falou...
o paciente... Essa é uma pergunta que eu faço. Tá, você se masturba... E na masturbação? Aí o cara, quando fala aqui para mim que na masturbação o pinto fica duro, o cara, para mim, já acabou, eu encaminho ele para o psicólogo. Mas você está certíssimo, Bernardo. Esse paciente não é mais duro. Qualquer coisa para ele vai ficar satisfeito. Você está certíssimo. Veja bem, ele me relatou que ele tinha masturbação excessiva, que ele era, sabe, fazia 2, 3 vezes por dia e que gostava de usar calcinha para se masturbar, que tinha essa fantasia e tal, tal. Na adolescência tinha muito isso, né? Depois que ele se casou, ele teve essas dificuldades. E ele já chegou para mim com a prótese, né? Se você me perguntar assim, George, e ele se masturbava com a esposa? Eu acho que eu não perguntei isso, né? Porque eu acho que também não ia mudar essa questão, né? Já que ele já tinha essa prótese peniana. Então, não mudaria. Mas, assim, hoje mesmo chegou um paciente que tinha no consultório, que tinha certeza que tinha um problema orgânico. Aí eu perguntei, e quando você se masturba? Ah, não, quando me masturbo tá ótimo, tá tudo bem. Eu falei, então como é que é orgânico se você, quando se masturba, né, tá funcionando bem? Então, é esse pensamento mesmo, Bernardo. Se a pessoa consegue se masturbar, se ela consegue ter uma ereção, consegue ejacular, né? Então, a questão mesmo está um bloqueio mesmo na questão da psíquica, né? Um temor de desempenho, uma coisa assim, especificamente. Tá? Obrigado. Bom, então, vou passar para o segundo caso. Então, esse primeiro caso foi para a gente poder entender aqui, né? Segundo caso é um paciente de 65 anos, casado, né? Esse aí já é um paciente mais velho, né? É casado, servidor público, né? Com hipertensão e diabetes controlada, né? Ele já tinha pressão alta e diabetes. E aí ele chegou para mim já também com a prótese colocada, né? Uma prótese peniana colocada já há 2 anos. E aí ele relata que após a colocação da prótese, a libido foi lá para baixo, a frequência sexual caiu, né? Examinei ele, era uma prótese maleável semirrígida, bem colocada, tinha uma testosterona de 340, já tinha feito já um destilado de testosterona, libido também, sem melhora da libido, né? E de histórico, né? Vamos lá. É o cara que sempre teve uma vida sexual bastante ativa, mas nos últimos anos ele começou a ter dificuldade de manter ereção e uma diminuição da frequência sexual. Então é o cara que fala assim, Jorge, na juventude eu pegava fulana, tinha uma namorada, tinha um amante e tal, né? Então era um cara que tinha uma vida sexual bastante ativa. E ele notou que nos últimos anos tinha essa dificuldade, né? Fazia o uso de tadalafila diário e a sildenafila, sob demanda, tinha boa resposta, mas ele não estava satisfeito. Qual era a satisfação dele? Porque quando ele se comparava a 10 anos atrás, a 20 anos atrás, ele hoje estava numa situação muito pior, tinha que usar o remédio para poder ficar lá com o pênis elétrico, né? E aí, ele conversando com o vizinho de prédio, né? E aí o vizinho de prédio disse que colocou uma prótese peniana, que estava com dificuldade de ter a ereção e colocou uma prótese, e que ele colocou a prótese e a vida dele tinha mudado, né? O vizinho. Só que, assim, uma prótese bem indicada, velho, você muda a vida da pessoa mesmo, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente coloca uma prótese, né, no paciente que tem uma questão bem orgânica, você muda, né? O paciente fica extremamente satisfeito, né? E aí ele ficou interessado, procurou o médico do vizinho, 3 meses depois ele colocou a prótese, né? Ele colocou a prótese. E aí vem a questão, né, das fantasias que eu falei, que é a pergunta que eu sempre faço, e em relação às expectativas e às frustrações, né? Ele gostaria de voltar ao vigor sexual que tinha antes, né? Então ele queria voltar àquele vigor sexual que ele tinha antes, achava que a colocação de prótese peniana estaria mais disposto a ter uma vida sexual mais ativa, né? Como se a prótese aumentasse a libido, e ele não se conforma com a aparência do pênis. Ele diz que o pênis não parece o mesmo, que está mais fino, está menor, está mais frio, né? Então ele está meio ele está arrependido, né? Ele, inclusive, pensou que a esposa ia procurar mais ele após a cirurgia, né? Achou que a esposa ia procurar, porque agora ele está com mais facilidade de ter ereção. E aí ele me falou essa frase, ó, eu coloquei a prótese para não transar mais. Antes da prótese, ele transava 2 vezes por semana. Depois da prótese, ele não transava mais. Pelo grau de insatisfação que ele ficou com a prótese peniana, né? E aí a gente fez psicoterapia, foram 9 sessões, na verdade. Na verdade, esse paciente eu ainda mantive ele ainda em algum tempo depois, mas é porque os questionamentos foram outros depois.
E assim, a questão da psicoterapia, a gente questionou as crenças, né, redefinindo novas perspectivas, né, porque agora ele está com a prótese peniana, ele vai ter que saber usar essa prótese peniana, né, vamos ver quais são os benefícios de ter essa prótese peniana também, né, e aí é preciso, né, ele pegar e ter um novo entendimento em relação a isso. Ele começou a se sentir mais conformado com a prótese, mesmo assim ainda arrependido, né, acho que esse arrependimento vai demorar de passar, ou não vai passar nunca, provavelmente, né. A relação com a parceira estava mais estável, né? E ele conseguiu lá ter 2 relações, né? Conseguiu, nesse período aí, das 9 sessões, ter 2 relações que foram satisfatórias, que ele gostou e tal. E ele acabou mantendo terapia por questões mesmo dos outros assuntos, né? O paciente chega para mim por questões sexuais, mas às vezes ele mantém por outras questões, as questões afetivas, né? As questões emocionais. E aí, bom, esse caso aqui é o segundo caso. Então, o que eu queria mostrar que, às vezes, quando a gente não conversa com o paciente direito e não vê qual é a fantasia, a perspectiva que ele tem na prótese, o risco de dar uma complicação, dele ficar insatisfeito é maior. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Alguém tem algum comentário em relação a esse caso? Não? Lucas, som. Falta um pouco da gente aí, né, dessa conversa que o George falou, principalmente por conta das expectativas. Eu acho que a palavra-chave é expectativa, como o George falou. O que você espera da prótese? Eu estou com um paciente no consultório fazendo Doppler, que o cara em pênis flácido, ele tem 15 centímetros de pênis, né? E ele porque está procurando médicos em São Paulo, enfim, essas outras clínicas aí, porque ele queria um pinto maior, mais robusto, mais grosso, tá? E chegando ao ponto, e ele tem relação normal usando a primeira linha de tratamento. E ele estava querendo, pensando na possibilidade de colocar prótese. Eu falei, você quer o quê com a prótese? Você acha que seu pinto vai ficar mais grosso, vai ficar maior? Então falta um pouco desse diálogo nosso do urologista, coisa que o sexólogo tem mais. E outra coisa também importante, eu acho que é o seguinte, essa péssima mania de nós homens nos compararmos ao que nós éramos há 5, 10, 15 anos atrás. Eu sempre faço uma analogia com quando a gente jogava bola, aqui na Bahia se chama baba, né? Batia uma baba, aí deve ser pelada. Quando tinha 20, 25 anos, a gente se deixava fazer de segunda a sexta, né? E hoje, vai ficando mais velho, a gente não consegue mais. Só que quando envolve a questão sexual, isso tem um peso tremendo. O cara, mas há 10, 15 anos atrás, eu transava 3 vezes na semana. Então, eles não conseguem conceber isso. Mas, assim, acho que a palavra é expectativa. Nós, quando formos colocar, de fato, prótese, a gente tem que alinhar bem ao paciente. Não adianta só termo, né, George? Vai assinar um termo, e, enfim, isso pode ser catastrófico. Porque o termo te livra de uma questão, um processo jurídico, né? Mas um problema em relação ao paciente, não, né? Um problema, uma complicação, não. A grande questão, Lucas, acho que é o tempo de consulta, porque você explicar tudo ao paciente que pode acontecer e dar perspectiva, não pode ser uma consulta rápida, né? E a gente tem essa questão da produtividade, né, em relação a convênio, que a gente já conhece tão bem, né? Bom, vou passar para o terceiro caso. Você leva em consideração a opinião da parceira estável do paciente nesses casos? Leva isso em consideração ou não? Você chama para conversar, você procura saber qual a opinião dela, se isso já foi conversado pelo casal. Meu consultório, eu tenho aqui tipo uma sala de estar com 3 poltronas. Então, tem sempre a poltrona da parceira aqui, quando é necessário, né? Eu acho que tem uma questão de fantasia em relação ao relacionamento com a parceira, mas tem uma questão pessoal também, né? Eu acho que tem que ser levado em conta todos os vieses aí, né? Então, a questão com relacionamento também. Por exemplo, eu já tive paciente que queria colocar uma prótese peniana, quando ele falou, então eu acho que você tem indicação, você tem diabetes. A parceira, não, doutor. Ele não precisa fazer essas coisas mais, não. Entendeu? Ela estava claramente, já tinha aposentado em relação à questão sexual, né? E, assim, já vi pacientes, por exemplo, que não tinham uma vida sexual ativa, o rapaz botar a prótese peniana, não que ele ficou insatisfeito, ele até ficou satisfeito, mas não transava mais. Então ele botou a prótese peniana que, na verdade, não teve muito objetivo. A própria mulher, ela acha que
o desejo do cara o cara vai ter desejo nela por causa da prótese. Né? Ele tá de pinto duro e quando você coloca a prótese, ela acha que isso pode ser perdido, entendeu? Você sabe, Lucas, eu tenho um colega meu que falou uma vez que ele estava no consultório, ele botou uma prótese no paciente, e aí a mulher chegou, doutor, eu quero que você tire essa prótese do meu marido. Ela falou, por quê? Porque eu estava em cima dele e ele estava dormindo. Eu já vi relatos disso já. Entendeu? Ele estava dormindo, eu não quero mais, sabe? Ela ficou chateada com isso aí, né? Então, lógico que a perspectiva, esse relacionamento, interação com a parceira é importante a gente avaliar também, né? São casos que os homens genitalizam muito a relação, né? Eles esquecem que tem várias outras coisas importantes na relação sexual e genitaliza demais a importância do pênis e acha que isso, resolvendo o problema do pênis, a relação está resolvida. Mas não é, tem muita coisa por trás disso para resolver também. Não, isso aí com certeza, Henrique. Então, é isso que eu estou falando. Ó. A gente, querendo ou não, intuitivamente, a gente é um pouco de psicólogo, né? Então, isso aí, essa questão aí que você está falando em genitalizar, a gente tem que falar com o paciente, olha, velho, relação sexual não é um pênis dentro do orifício, né? Relação sexual é muito mais do que isso, né? E aí eu dou vários exemplos de como pode ser uma relação sexual. Tem um livro massa também que eu indico, né? Que a mulher fala que transava com um cara que era diabético, não tinha ereção, mas era melhor do que qualquer outro cara, né? Então, tem vários exemplos, né? Que a gente pode trabalhar. Bom, terceiro caso e último caso, né? É um paciente de 54 anos, divorciado da segunda esposa há 18 meses, né? O primeiro casamento foi aos 22 anos e a esposa faleceu quando ele tinha 35 anos de AVC, ela teve um acidente vascular cerebral, provavelmente um aneurisma, né? Não sei o que foi, mas provavelmente. Tem um filho de 23 anos e ele refere que há 4 anos ele está com dificuldade de manter a ereção, né? O desejo está bom, testosterona também, de 405. E a única comorbidade que ele é hipertenso, toma losartano. E já fez também reposição de testosterona, né, sem melhora. Ele foi encaminhado por um colega urologista porque ele queria colocar uma prótese peniana, né? Ele queria, o colega contraindicou, e aí ele insistiu, e aí o colega, eu vou passar para um colega meu aqui para conversar com você, para a gente poder fazer uma avaliação, né? Do histórico, ele teve lá a primeira relação aos 16 anos, né? Ele teve várias parceiras durante a vida, e ele tem um amante, né? Então, ele tem um amante já há 4 anos, né? Então, desde quando ele tem amante, que ele está tendo episódios de disfunção erétil, tanto com a esposa, com a ex-esposa, né? Que ele acabou de ter pouco tempo, quanto com a amante. Ele mantém essa relação ainda, né? Acabou com a esposa, mas mantém a relação com a amante, não moram juntos e tal, mas eles têm relações eventuais. E a amante é 20 anos mais nova do que ele, né? Ele consegue ter ereção em mais de 50% das relações fazendo uso da dalafila, né? Só que ele está muito insatisfeito com o desempenho sexual dele nos últimos anos, né? E aí eu pedi um Doppler, né? Quem faz meu Doppler é Lucas. Pode falar um pouco desse Doppler, Lucas? O que você acha dele? Tá tudo mais que normal, né? O Doppler é o padrão ultrassonográfico que a gente procura. Se você vê essas ondas para cima ali, a sístole, e a de baixo é a diástole. Quando a gente tem essa diástole negativa, se chama diástole reversa, sinal que a pressão intracavernosa está maior que a pressão arterial diastólica, e esse padrão ultrassonográfico é o que a gente procura na maioria dos pacientes. Então, é um exame normal. Se ele vai continuar, se ele vai aderir à segunda linha de tratamento ou não, depende de alguns fatores, destreza manual, por vezes pacientes com Parkinson, pacientes com Parkinson, por vezes o paciente que tem fobia, de fato, por agulha, mas se ele não tiver nenhum dessas queixas aí, é um paciente que poderia, sim, ter indicação de fazer medicação intracavernosa. Pois é, então foi proposto isso, né? Mas ele tinha fantasia lá em relação à prótese, né? Eu perguntei, e aí? Né? Ele quer mostrar à parceira que o pênis está sempre ereto e duro, uma coisa que ele quer mostrar, porque ele quer mesmo que o negócio fique duro. Ele se vergonha em relação ao tamanho do pênis, né? Que tem ereção 13 centímetros. E aí ele tem essa ideia de que com a prótese ele vai fazer volume, sabe? Né? Que ele vai ficar, ele sabe que a prótese não vai deixar o pênis maior.
mas ele acha que vai ficar mais volumoso, pelo menos, né? E aí ele já tinha conversado com um colega de outro estado, na verdade, né? Ele agendou um urologista famoso, inclusive no Brasil, e aí ele já tinha agendado, e inclusive a cirurgia já estava agendada para colocar a prótese peniana. Né? E aí ele traz para mim, né, nas conversas que a gente teve, nas sessões, ele traz um áudio da namoradinha dele, né? A namorada dele tinha uma questão social também menor do que ele, né? Ele era meio grosseirão e tal. Aí, olha, eu ouvi isso, né? Eu só botei aqui entre aspas para poder a gente entender isso aí. Ele traz o áudio da namorada. Depois você vem com essa piquinha mole atrás de mim. A castração feminina, né, Jorge? Já É. você vai falar. Depois você vem com essa piquinha mole atrás de mim. Ela começou a falar com ele, entendeu? Brigar, você que faz isso, 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 isso. Depois você vem atrás com essa piquinha mole atrás de mim. Aqui, doutor. Ele pegou assim o celular, botou aqui, doutor, ó, aqui que eu tô ouvindo, tá vendo? Eu não posso ficar assim, não, né? Aí você vê que tem uma questão disfuncional muito grande, né? Que ela tá alimentando também essa questão, essa fantasia dele, né? E aí a gente fez 3 sessões, né, de psicoterapia. Ele foi orientado, então a gente começou a orientar sobre a questão do ciclo sexual, o mecanismo da ereção, como a prótese ia funcionar, quais são os tipos de próteses, as contraindicações, né? Tentando amplificar a consciência, né? Porque a relação dele com a Anamante é uma relação de poder, né? E a gente sabe onde tem poder não tem amor, né? Como diz Jung, né? É uma relação de poder, não é uma relação de amor, né? Porque ela mostrou poder nele, né? Mostrou força em cima dele, né? E aí ele fez 3 sessões. Na terceira sessão, ele decidiu que colocava a prótese e ele não voltou mais para mim. Né? Só que o que acontece? Ele colocou realmente a prótese peniana, né? Só que ele voltou para aquele colega meu. Né? Aquele colega que... E depois falou, George, ele voltou para o meu consultório perguntando se a prótese estava bem colocada, que ele achou que estava estranho, que estava esquisito. Mostrou uma insatisfação em relação à prótese. Né? Para mim, ele não voltou mais. Mas, pelo feedback que o colega me disse, né, ele, na verdade, já não estava tão satisfeito. Ou se estava, também não sei. Mas o fato é que ele reclamou e questionou em relação à prótese peniana. Né? Então, esse é o terceiro caso. Eu trouxe justamente esses 3 casos para poder a gente, né, compreender a dimensão de que é uma prótese peniana. A gente, às vezes, banaliza muito a cirurgia, porque é uma cirurgia gostosa de fazer. Eu adoro fazer cirurgia de prótese. Né? É uma cirurgia super gostosa de fazer. É uma cirurgia que a gente, quando é bem indicada, muda a vida do paciente. Né? Isso traz um benefício muito grande ao paciente, mas tem que ter muito cuidado, porque as perspectivas elas podem ser extremamente ilusórias. Isso pode trazer problemas, né? Problemas para esse paciente e para o médico também, né? E para a família, para todas as outras pessoas envolvidas, né? Algum questionamento, alguma coisa em relação aos casos? Eu acho que todos faltou um pouco de diálogo, né, da nossa parte, mais uma vez, voltando isso aí, das expectativas e perspectivas, e acabou que todos eles aí, mas acho que os 3 colocaram prótese, não foi? Os E 3. não tinha aquela indicação precisa e acabaram chegando no mesmo denominador comum da insatisfação, mesmo tendo a colocação da prótese de um pênis ereto, grande, ou sei lá o que eles queriam com isso. O que eu tenho de pacientes que chegam no consultório, doutor, acho que eu vou colocar uma prótese peniana é muito grande. O problema, eu faço essa cirurgia, Lucas, menos que eu gostaria de fazer. Eu sou o maior contraindicador que eu conheço em relação a essa cirurgia. Porque, assim, o paciente para fazer uma prótese, eu faço 1, 2, 3, 4 sessões, no mínimo 4 sessões para poder, né? Isso até para ele entender o processo, para poder ele estar bem orientado em relação a isso aí, né? Isso é trabalhoso. Bom, mais alguém? Então, nessa perspectiva, né? Então, quando não indicar um implante de prótese peniana, né? Então, essa indicação não pode ser precipitada, e aí a gente tem a questão do tempo mesmo, de explicação em relação a tudo isso. A gente tem que entender essas expectativas do paciente, né? A gente precisa esclarecer essas crenças, né?
precisa também tentar os outros recursos, né? Então, a gente tem medicamento oral, a gente tem injeção intracavernosa, né? E a gente necessita, às vezes, de uma avaliação multidisciplinar, né? Então, é bom ter pessoas de confiança, que a gente pode, o psicólogo, o psicoterapeuta, alguém de confiança que possa fazer uma avaliação antes de colocar uma prótese peniana naquele paciente que é muito duvidoso, né? Tem gente que é clássico, né? Então, de pacientes que é clássico, é muito mais Pode fácil. ser banal para a gente também, mas assim, eu já tive pacientes que eles perguntaram, doutor, e se eu não gostar da prótese, eu posso voltar a usar o comprimido oral intracavernosa? Pode ser banal para a gente, mas alguns deles também não sabem disso. Não sabe nem que, na verdade, não tira mais a prótese, né? Que destrói lá o corpo. Ou se tira, não tem mais ereção, né? Diga, Bernardo. Você vê que são casos também que a gente poderia insistir um pouco mais com a medicação injetável, porque eu vejo também que muitos médicos desistem rapidamente. A primeira é negativa do paciente, muitos médicos também não têm muita intimidade com a injeção, não insistem nesse método que pode funcionar tão bem em muita gente. É fácil você reverter uma injeção, ao passo que a prótese é impossível você reverter a prótese. Antes que o Bernardo fale, é que eu faço muito intracavernosa, né, Henrique? E aí, assim, 97% dos pacientes que queixam que a medicação não está funcionando é por uma má aplicação. Má aplicação e a falta de intimidade do médico para poder insistir na metodologia, variar um pouco o local da aplicação, tem que ter um pouco de jogo de cintura para poder convencer o paciente, insistir mais um pouco. Se ele insiste mais um pouco, ele pega a manha da técnica e passa a gostar do resultado. Exato. Porque é um método reversível e dá a chance, inclusive, de ele poder melhorar espontaneamente um dia. Ao passo que a prótese, você, uma vez colocada, você nunca mais reverte. Bernardo quer falar aí? O Bernardo quer perguntar, Bernardo? Queria conversar com o Jorge, que é um tipo de paciente que eu acabo pegando muito. Eu trabalho num serviço grande e que a gente faz muita prostatectomia radical. E eu pego o paciente pós-prostatectomizado, às vezes com uma indicação clássica de colocação de prótese. Eu faço o TEF no paciente, o paciente tem indicação de prótese peniana, mas quando eu vou conversar, é aquele paciente que chegou tarde para mim. Ele chegou para mim 5, 6 anos depois da cirurgia. E aí é um cara que eu sento e aí eu converso, pergunto, mas e aí, em casa? Porque relação sexual não é só penetração. Você mantém intimidade com a sua esposa? Você mantém momentos de intimidade? Você troca carícia com ela? Aí o cara ele não encosta mais na esposa. E aí é um paciente que ele tem até indicação urológica, médica de uma colocação de prótese, e eu me sinto numa situação bem delicada, porque eu costumo conversar com ele. Falei, cara, você acha que você vai resolver o quê? Quantos anos tem sua esposa? Você está com 70. Minha esposa tem 68, 67. Eu falo, vocês não transam há 4, 5 anos. Há 5 anos que tu não encosta na tua esposa. Tu vai chegar com esse pinto duro lá, você acha que você vai fazer o quê? E aí, sempre boto o paciente para pensar, né? Em relação a isso. Acaba não voltando, né? Na verdade, a gente tem que... Aí tem a perspectiva de cada um, né? E o desejo também, né? Então, talvez ele tenha esse desejo, e esse desejo precisa ser discutido, né? Então, eu acho que essa aí é uma boa oportunidade de você chamar a esposa, né? E a gente tem, na psicoterapia, a gente tem até uns joguinhos que pode fazer e falar assim, e aí, né? Você acha o quê? Você acha que vale a pena e tal? Porque ele começa a entender qual é a perspectiva dela também. Porque, às vezes, as perspectivas podem ser parecidas, mas elas podem ser antagônicas, né? Então, isso aí vai variar, na verdade, de paciente e de casal, né? Vai ter uma variação grande. Talvez a pessoa ali, né? É aquela questão, né? A intimidade pensa que é só penetração, né? E aí ele quer que tenha intimidade com a esposa, né? Talvez ele fazendo uma terapia, ele tenha essa intimidade sem até precisar colocar a prótese. Ele comece pela essa intimidade para depois colocar a prótese, né? Então, eu acho que está certo pensar nisso mesmo, né? Mas realmente a abordagem é muito difícil, né? Porque cada pessoa ali vai ter uma perspectiva diferente, né? E o casal vai ter uma perspectiva diferente. Eu acabo tendo um pouquinho de medo de eu ser um fator desestabilizador da relação, entendeu?
O às cara tá vezes lá, pode... tá adaptado, a esposa é a parceira dele, a mãe dos filhos, o cara tá lá há anos, eu falo, cara, sento, eu converso, eu jogo um jogo bem aberto, deixo ele falar, eu convido, pergunto se ele quer trazer a esposa, mas eu Esse sempre... caso, Bernardo, é aquele caso que eu te falei. Típico assim, eu já vi o homem colocar a prótese e não transar. Usar, ou colocar a prótese e não usar, entendeu? Porque, na verdade, já não tinha mais intimidade, também não tinha interesse de outra pessoa, né? Ele criou, talvez, uma fantasia de que ele usando a prótese, colocando a prótese, ele voltaria a ter uma relação com a esposa não procura, então, né? Entender a expectativa de cada um é interessante e do parceiro também. Eu acho que vale a pena. Beleza, obrigado. Ó, eu tenho uma aula, eu não sei quanto é que tempo que a gente tem mais, né? Porque eu acho que já tem, falta 3 minutos para as 9 horas. Eu tenho uma aulinha pequena aqui, né? Sobre a questão de temor de desempenho. Como é que a gente faz? A gente dá essa aula, acho que vai demorar uns 20 minutos ainda. Falta Pode 50? falar, vamos lá. Acho que é válido, a ocasião é propícia para isso. Bom, Tem a ver, vamos lá. Bom, em relação ao fator psicológico de disfunção erétil, né, o mais clássico de todos, existem outros fatores também, é o temor de desempenho, ansiedade de desempenho, como a gente pode conhecer, né? Então, ansiedade de desempenho, do ponto de vista da psicoterapia analítica, a gente entende como complexo de castração, né? E o que é isso, na verdade? Esse aí é um autor junguiano, né, Eugênio Munique, que fala assim: refere-se ao medo mais profundo do homem de que sua masculinidade possa se perder ou ficar seriamente comprometida, né? E em relação à questão do complexo, né, só para a gente entender um pouco do que eu faço na psicoterapia, é que todas as experiências, todas as memórias que a gente tem em relação à sexualidade, elas vão ficar marcadas no nosso cérebro, né? Tem essa analogia aí de Siddhartha que fala o seguinte, ó: se o cérebro de um RN fosse uma topografia, seria uma planície arenosa, calçada apenas por memórias inatas do passado filogenético, ou seja, as memórias inatas. E Jung entende memórias inatas, né, como arquétipo, por exemplo, né, a palavra é o termo que ele usa, né, e tem toda uma questão simbólica em relação ao arquétipo, e que a partir dessas memórias inatas vão se aglomerando no cérebro as memórias. Então, por exemplo, eu, como homem, né? Então, vamos lá. Nasci homem, sou tratado como um homem, tenho uma mãe e ela me trata de uma certa forma, eu tenho um pai, me trata de certa forma, eu sou visto de uma forma ou masculina ou feminina, né? Eu sou visto pelos meus colegas de uma forma que seja masculina ou feminina, eu faço uma determinada profissão que tem um papel de gênero em relação a isso, né? Eu sei que em relação à questão sexual eu tenho uma forma de me desempenhar e todas as memórias, isso aí fica marcado no nosso cérebro. E se isso for traumas, né? Por exemplo, um trauma, um abuso sexual, né? Se eu tenho, por exemplo, um complexo de castração, uma autocastração, uma mãe muito fálica, um pai agressivo ou muito ausente, né? Ou eu sofri bullying, ou então eu tive várias coisas, né? Várias dificuldades na relação sexual, né? Isso tudo vai se juntando e isso vai virando o que a gente chama de complexo, né? Então, esse complexo de memórias relacionadas às questões masculinas, né? Essa questão sexual, é o que forma o complexo de castração, né? Você tem lá o que é, na verdade, o arquétipo, que seria, né, a questão do masculino, e em volta desse arquétipo você vai ter todos esses complexos que vão sendo formados, né? E aí, então, se a gente pensar a castração, ela pode ser de várias formas, né? Eu adoro dar essa aula, velho, porque assim, eu até sou repetitivo em relação a isso, porque entender esse processo, né, é importantíssimo. Porque, você fala assim, Jorge, não é regressivo você falar do passado, né? Mas quando a gente sofre, sabe por que está sofrendo, a gente deixa de ter uma neurose para ter um problema. E com o problema fica fácil de lidar. Com aquilo que é neurótico, que a gente desconhece, a gente não consegue lidar direito, né? Então, tem esses tipos de castração, né? Então, você pode ter, por exemplo,
nessas memórias que vêm do passado, você pode ter sido castrado pelo próprio pai, por exemplo, né? Ou por outros colegas, sofreu bullying, né? Quantas vezes eu chego aqui no consultório, o paciente tem um complexo de castração muito importante porque sofreu bullying, porque era gordinho, porque era desengonçado, ou porque era afeminado, né? Então, a gente pode ser castrado pelo homem, né? Então, existe em relação à castração pela mulher, né? Então, aquele paciente foi bem colocado, viu, Lucas? Eu nem tinha percebido isso. Aquele paciente que chegou e falou que a mulher chamou de piquinha mole, ela está castrando ele, ela está diminuindo ele. E ele se sente o quê? Desvalorizado na sua própria virilidade, né? Isso tem toda uma questão histórica em relação à questão das mulheres achar que o homem também que o homem é forte, é vigoroso, não entende, na verdade, que tem a vulnerabilidade deles, né? Pode ser um processo de autocastração, né? Isso aqui é aula, eu vou dar uma aula, inclusive, de autocastração no Instituto Jungiano, né? Que sou professor aqui do Instituto Jungiano aqui de Salvador. Eu vou dar uma aula o mês que vem. A minha aula é uma aula de 8 horas, só falando disso, que é a relação da questão do incesto, né? O incesto é amor humano. Porque a teoria de Freud foi toda baseada nisso aqui, né? No complexo de Édipo, né? Que é a síndrome do filho, mãe, amantes, né? Então, às vezes, o filho, o rapaz, ele se autocastra por ter ali a proteção materna, o carinho materno, faz um casamento inconsciente com a mãe, né? Faz deixa de ter o ato heróico de poder sair dessa questão. Então, a autocastração é uma coisa que também está muito presente no meu consultório, no consultório de urologista, de sexólogo, que a gente às vezes não percebe, né? Que existe. Né? A pessoa pode ser castrada pela sociedade, né? Então, ela pode ser diminuída pela sociedade, seja porque tem uma opção sexual diferente, uma classe social diferente, né? Ou é de uma raça que é considerada inferior, né? E aí a pessoa se sente impotente perante a vida por conta disso, né? Ela pode ser também até pelo destino. Quantos pacientes que fizeram cirurgia peniana, por exemplo, a hipospádia, que já chegou, né, e achava o pênis deformado, e aí encontrou uma parceira que aceitava ele com aquele pênis, e aí se submete à parceira, né? Submete à parceira porque aquela parceira aceita o pênis do jeito que é. Ou então, como eu já atendi, por exemplo, pacientes que têm doenças crônicas, né? Doenças até graves, desmelinizantes, que ele se sente, que chega para mim com queixa de disfunção erétil. Mas quando a gente vê, ele tem uma doença que dá disfunção na vida para ele. Então, a disfunção erétil, na verdade, é a ponta do iceberg de um monte de disfunção que está agregada em relação à doença, né? Às vezes, você tem tem homens que se sentem mesmo um pouco viril e a gente nem sabe por que se sente viril, né? Chama de castração ontológica, ou seja, o cara sofre de uma diminuição na sua masculinidade e ele não tem, na verdade, uma autocastração, não teve nenhuma história de trauma, de abuso, ou nenhum complexo em relação às outras questões sociais, por exemplo. E o rapaz sofre, né? Então, terapia, na verdade, não é cura, né? Se isso entendemos a cessação de estado precário de saúde, né? Então, terapia é a descoberta daquilo que é e o fato de aprender a viver com isso. E todo homem precisa aprender a viver com a castração, ou seja, todo homem precisa viver com a questão da virilidade, né? A gente tem ansiedade de castração, isso é do homem, é do ser humano, né? O homem que fala que não tem algum tipo de ansiedade de castração está mentindo, né? Todo homem tem essa questão, né? E aí é um convite que eu falei, que eu vou ter aí da turma de pós-graduação lá de Psicologia Analítica, eu vou dar uma aula, quem tiver interesse, né? Porque é uma aula mais voltada para essa questão psicológica, mas é uma coisa muito comum essa questão da autocastração. Quem tiver interesse, me fala, pode pegar meu número lá no Quinta Potência, né? No WhatsApp, e aí eu posso passar o link depois, tá bom? Eu agradeço muito a paciência de vocês. Estou aberto a perguntas, se tiverem. Eu que agradeço a presença, Jorge. Deixa eu perguntar uma coisa.
para quem quiser responder. A questão do pênis pequeno, paciente chega no consultório pedindo para botar uma prótese para aumentar o tamanho do pênis. A gente sabe que prótese não é indicação para isso, em lugar nenhum do mundo nunca foi. Mas aquele que tem um micropênis e pede, pelo amor de Deus, para fazer alguma coisa. Alguém já pensou nisso? Já vacilou um pouquinho? Já parou para pensar? Ou já colocou? O que vocês me falam? Assim, essa é a minha fantasia agora, tá? Porque, na verdade, eu já trabalhei muito com genitália ambígua, né? Então, eu trabalhava no serviço aqui, que tinha um professor que ele trabalhava muito com isso. E eu fui um residente que sempre me interessei por essas questões, então eu fiz muito, né? Bom, o micropênis mesmo, ele tem um corpo cavernoso muito pequeno. Não tem como colocar uma prótese dentro do corpo cavernoso pequeno que vai continuar pequeno. Pequeno e duro só. A diferença vai ser essa, né? Pensando em aumentar o pênis colocando uma prótese, a não ser que a gente faça um neofalo, né? Um neofalo, mas aí vai perder a questão de sensibilidade do falo que o paciente tem. Então, é um problema realmente. Eu acho que essa questão aí vai ser um problema de aceitação mesmo, né? É uma questão de aceitação. Agora, eu já tive paciente, por exemplo, não na minha clínica aqui, de psicoterapia, mas eu já tive paciente, por exemplo, com micropênis mesmo, mas que ele usava o micropênis, tinha relação com a parceira, eles tinham prazer. Porque, na verdade, a gente sabe disso, né? Para ter um prazer sexual, a gente não precisa ter um pênis dentro de uma vagina, a gente só precisa encostar lá, ó, fazer o atrito, né? Que a mágica acontece, né? Então, eu acho que nesse caso específico, a gente não chegou a evoluir na medicina para a gente poder ajudar o paciente a ter um pênis normal, né? Mas a gente pode ajudar a ele usar o que ele tem da melhor forma possível, né? Porque o grande problema, eu acho que a grande questão é quando a minha consciência quer uma coisa e né, ou meu inconsciente quer outra coisa contrária, ou eu não tenho o que fazer com isso, né? Né? A questão da castração mesmo, né? Que é a questão da questão sexual mesmo, né? Da diminuição. Enquanto o homem não aceita que ele pode falhar de vez em quando, vai ser difícil. Se o cara bota um parâmetro, um sarrafo muito alto, ali só vai ficar com temor de desempenho. Ele precisa baixar esse sarrafo para que as coisas fluam mais naturalmente. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. O Francis Cury, você já contraindicou prótese peniana para alguém em algum momento, alguma vez? Liga o som. Boa noite a todos. Muito boa a exposição. É o dia a dia nosso aí dessa situação, né? Henrique, mas hoje eu sou igual o colega ali que falou, eu mais contraindico do que indico. E eu costumo dizer para meus pacientes que tratar disfunção erétil é subir escada, degrau por degrau. E o último estágio é a prótese peniana. Eu tenho alguns pacientes aí na fila para colocar uns 2, entendeu? Mas muito tempo quando eu coloco uma prótese peniana, e quando eu coloco também, só coloco a semi-rígida. Eu não coloco de 3 volumes, não. Mas são pacientes pós-cirurgias, entendeu? Paciente diabético, estou esperando controlar o diabetes dele, para ter uma hemoglobina glicada abaixo de 9. Mas hoje eu muito mais contraindico do que indico. Eu vou muito para droga oral de primeira linha, depois eu vou para o TEF, e só lá na frente, depois de muito, muito tempo acompanhando, que eu indico a prótese. Vou começar a fazer essa pergunta que o colega indicou ali. Qual a fantasia dele em relação à prótese? Que a gente esclarece muita coisa e facilita. É muito bom por isso. A gente acaba reforçando tudo aquilo que todos sabem, mas a gente falando mais sedimenta na memória de cada um, né? Em relação ao tamanho de pênis também, eu falo muito para os pacientes que isso é genética. Está na genética da família, do pai, do avô, do tio materno. Não tem como aumentar determinadas coisas. Ninguém quer ter um nariz grande, ninguém quer ter uma orelha grande. Agora, pênis, todo mundo, né, fica se fantasiando, vendo. Aí são coisas que você fala também, que a gente acaba sendo um psicólogo e ele acaba aceitando, né? E esses outros recursos que o ser humano tem, que o homem tem de satisfazer a mulher, né?
Mas é isso aí. Indico hoje muito pouco mesmo. Inclusive, só para terminar aqui, teve um colega médico aqui, ortopedista, eu operei ele de radical de próstata, fiz até uma perineal nele na época, porque ele é muito gordo, 140 quilos, aí fizemos uma próstata com radical perineal. 40 dias depois da cirurgia, ele fez um cálculo obstrutivo, entrei, operei o cálculo dele, papapá, acabou, resolveu. Aí, depois da cirurgia e tudo, das 2 cirurgias, começou com disfunção erétil. Ele é ortopedista, aquela vida agitada dele, corre para lá, corre para cá, papá. Falei, vamos fazer o teste. Fizemos o teste. Trimix 0,2. Ele respondia super bem. Falei, tá bom, vamos continuar no 0,2, tá bom, ficou satisfeito. Mas aí, não muito satisfeito, porque não muito convencido, resolveu ir ao Rio, procurou um colega lá renomado e o cara colocou uma prótese 3 volumes nele. Foi colocar a prótese, não demorou 6 meses e voltou no consultório. Franz, por que eu não ouvi sua sugestão? Estou arrependido de ter colocado prótese. Então, são coisas que acontecem, né, Henrique? Então, é por isso que a última indicação minha hoje é a prótese. E só para finalizar esse caso, agora, tem uns 3 meses, ele voltou com um problema na bombinha que enche a prótese, né? Que insufla. Aí ele vai agora mexer nessa prótese, mas aí ele até tem Unimed tudo, aí, mas o fornecedor, né? Acho que está pela cobertura da garantia da prótese, né? Que é garantia vitalícia, né? Até um determinado tempo é vitalício, de uns anos para cá que passaram a ser 10 anos, não é isso? A garantia da prótese. Mas na época que ele colocou, ainda era vitalícia. Mas agora, as mais recentes, o contrato, a garantia, são de 10 anos só, se eu não me engano. Então é isso. Entendeu? Obrigado, Francis. Sua fala aí, Francis, foi massa, bacana, porque você vê que é uma coisa comum. A gente vê muito esses arrependimentos, né? E a gente discute muito pouco, né? É verdade. Ô, Rodrigo, a pergunta para você novamente. Você já contraindicou prótese? Como foi o caso? Boa noite, boa noite, Henrique. Parabéns a todos aí. Muito boa discussão. Henrique, quando eu cheguei lá no nosso hospital universitário, e aí a gente montou lá um ambulatório de andrologia, eu chamei os residentes, chamamos os pacientes que estavam na fila de prótese peniana, e 50% dos pacientes a gente contraindicou a cirurgia. Na verdade, os pacientes desistiram de fazer a cirurgia quando a gente explicou detalhadamente como é que seria o procedimento, né? Então, eu concordo com tudo isso aí que vocês falaram. Eu acho que, na verdade, por mais que a gente explique, eu tenho sempre essa sensação de que o paciente não tem a real ideia de como é que é a prótese, como é que vai funcionar essa prótese. E aí, se a gente não atingir a expectativa dele, eu acho que vem o arrependimento. O que o Jorge falou é muito importante. Quando você pergunta qual é a fantasia, você tenta entender um pouco qual que é a expectativa dele, né? E, às vezes, você pode dizer para ele, olha, isso a gente não vai conseguir te proporcionar. Se a gente for ver a literatura, né, o grau de satisfação da prótese, mesmo a prótese maleável, é altíssimo, acima de 80%, quase 90%, né? Então, mas aí a gente tem que ver qual tipo de paciente que a gente está indicando. E lembrar daqueles pacientes que podem ter algum componente já de algum problema psicogênico. Tem até um estudo que o pessoal lá da ABC publicou no ano passado, bastante interessante no Journal of Sexual Medicine, a doutora Margarete Reis, capitaneada aí pelo professor Sidney Glina, que eles pegaram os pacientes que eram indicados pela urologia, que tinham indicação de prótese, passavam por um protocolo de avaliação psicológica e 27% dos pacientes não estavam aptos psicologicamente para fazer a cirurgia, ou porque tinham algum grau de ansiedade, depressão ou neuroticismo. Então, a gente vê que, mesmo nós, urologistas, você tendo minimamente uma formação em sexologia, às vezes você pode estar deixando passar despercebido, né, algum problema aí de origem psicogênica que esse paciente vá vir a se arrepender depois, como o Jorge mostrou os casos dele, né? Então, acho que essa avaliação multidisciplinar é interessante. Não todos os pacientes têm que passar por
um psicólogo necessariamente, mas eu concordo com todo mundo. Eu acho que hoje a gente acaba mais contraindicando do que indicando. E quando a gente indica muito bem indicado, dentro da expectativa do paciente, eu acho que o grau de satisfação vai ser muito maior e a gente vai ter menos problema. Deixa eu perguntar uma coisa. Ô, Bernardo, você, no ano passado, apresentou um caso de um rapaz jovem e que você implantou prótese peniana nele. Você lembra? Lembro, sim. Um rapaz jovem, hoje em dia deve ter um pouquinho menos de 40 anos. Como é que ele está? Cara, todo mundo falou, olha, esse paciente não vai ficar satisfeito. Ele depois da prótese, a gente colocou uma prótese inflável nele, 3 volumes. Ele conseguiu ter relação sexual, mas ele utiliza muito pouco a prótese. Ele não tem parceira fixa, e aí ele fica constrangido. O corpo cavernoso dele não era assim, a prótese tá colocada, está lá no finalzinho do corpo cavernoso, mas ele tinha uma glande hipermóvel. A glande dele não era uma glande legal. Não está concorde, mas a glande está mole. E ele está insatisfeito com isso, mas consegue utilizar o pinto, mas ele saiu com 2 meninas. E eu falei, cara, tem que utilizar mais, tem que inflar, tem que se acostumar com o dispositivo. Eu não me arrependo de ter colocado, mas o paciente visivelmente não está totalmente satisfeito. Mas ele conseguiu ter atividade sexual. Ele não me procura já tem mais de 6 meses. Ou está tão puto comigo que não quer me ver, ou está mais satisfeito depois da última conversa. Pode ser. Pode estar pensando em arrumar um capanga para mim. Para me acertar. Ô, Karina está aí? Ela está na escuta? Karina? Eu estou aqui sim, estou aqui quietinha, só escutando. Estou de assistente. Estou super curioso de ouvir um pouco você. O que você acha do que foi discutido aqui, Karina? Quer falar? Nossa, posso sim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Ferrari, sou esposa de George. Estou com a voz meio rouquinha hoje, viu? Eu acho esse mundo masculino fantástico. Eu fico assim, ó, impressionada com o saber de vocês. Eu fico muito feliz de ver George falando sobre esse mundo simbólico do masculino, porque eu também sou psicóloga, ele é médico, né, na verdade, mas eu sou psicóloga e eu também estudo Jung, então eu acho isso tudo muito fantástico e eu acho que esse mundo simbólico, né, vocês têm que prestar realmente muita atenção, tem que dar um valor, tem que estudar mesmo também, todos vocês urologistas, médicos que mexem com essa questão sexual, tem que realmente correr atrás desse saber aí, porque é muito importante, muito relevante. Muito obrigado, Karina. Tem Aquino, acho que Aquino está ocupado aí, né? Tá fazendo um procedimento. O Cendino quer falar alguma coisa, querido? Boa noite a todos aí. Do jeito não. É um prazer, Henrique. Inclusive, tem um amigo pessoal. Fala, Cendino, diga lá, meu querido. Francis Kur, mandar um abraço para ele aí, amigo de longa data, aí, tem tempo que não vejo, mas o caminho é esse mesmo. Tudo bem, Francis? Tudo bom, meu amigo? Valeu. Certinho. Valeu. Mas o caminho é esse, a gente não podemos... Oi? Você já contraindicou prótese alguma vez? Não. Mas não podemos queimar etapas. Eu acho que o caminho é isso aí. Psicoterapia, droga oral, teste fármaco induzido e prótese. Eu acho que é o básico. E a conversa com o paciente. Ele tem que saber as complicações, porque complicações existem. Eu tenho um fato curioso que é diferente do que acontece aí. Normalmente, o paciente que quer colocar prótese. Tivemos um paciente lá em Vassouras que a mulher dele que pressionava ele colocar prótese. E ele não queria mais, ele queria criar galinha e cuidar da horta dele. Portanto, que ela insistiu, ele colocou a prótese. Só que depois ele vinha reclamando durante 6 meses, está doendo, quero que tire, até que nós tivemos que tirar a prótese dele. Ó, a felicidade dele, porque aí a mulher dele cobrava,
Mas, não tem condições mais, porque eu estou sem prótese. Então, é o inverso do que normalmente acontece aí. No caso dele, a mulher que pressionava para ele ter. Ele colocou a prótese, mas com um monte de desculpa, que a prótese bem ajeitada, não tinha problema nenhum, mas ele, entendeu, tinha um escape para tirar a prótese e não ter que cumprir. Ele não queria mais sexo, queria criar galinha, etc. Então, acho um caso interessante. Mas parabéns aí para o pessoal, foi um prazer falar com vocês. Alô? Uma boa noite aí para todos. Boa noite. O Rodrigo quer fazer mais uma pergunta. Rodrigo. Henrique, eu queria perguntar para a turma aí. Alguns já falaram, e eu concordo, que a gente tem que abordar a disfunção erétil em degraus, né? Até pela irreversibilidade da prótese. Mas a gente sabe que os guidelines hoje, especialmente o guideline da AUA, ele coloca, né, que a gente pode colocar tudo no mesmo patamar e oferecer já de cara para o paciente, quer seja a prótese ou a droga oral, ou injeção intracavernosa. Eu acho que até a gente, de uma maneira geral, a maioria dos urologistas tende a pular a injeção intracavernosa, né? Já oferece a medicação, não respondeu e fala, tem uma injeção aqui no pênis e tal, mas se quiser tem a prótese, né? Então a gente não vê muito, né? Eu queria saber o que vocês pensam com relação a isso, se vocês são adeptos a isso, se o paciente já chegar querendo, eu prefiro prótese, sharing decision, o paciente você já coloca para ele a prótese, né? Eu queria saber o que vocês pensam com relação a essa mudança aí de paradigma que talvez a gente esteja vivendo no momento. Ô, Rodrigo, eu vou falar o que eu costumo fazer na minha prática clínica, tá? Eu sempre coloco a prótese logo quando o paciente chega como uma das opções, né? Porque eu acho que ele precisa conhecer as etapas, precisa conhecer como é que pode funcionar, né? E eu acho que a indicação, na verdade, não é minha, a indicação é dele, né? Ele que vai dizer o que ele quer, né? Esse paciente mesmo que foi para São Paulo e colocou a prótese, eu falava para ele assim, olha, a meu ver, eu não vejo que você deveria colocar essa prótese, mas se você quiser muito e, assim, for um desejo seu, eu acho que eu posso colocar, mesmo eu entendendo que você não deveria colocar. Entendeu? Então, a gente precisa, eu acho que logo quando o paciente chega, eu boto as etapas. Agora, lógico, né? Falar das etapas gasta um pouco de tempo, tem que explicar a ele como é que funciona a ereção, como é que, né, que vai funcionar a questão sexual, né? Mas eu já coloco logo como uma das opções. Sempre eu coloco como uma das opções. Agora, lógico, umas etapas certinhas, primeiro vamos tentar medicamento oral, né? Tem um teste, tem injeção, a gente pode usar, né? Pode usar uma prótese também. Eu acho que é importante o paciente entender que existe várias soluções para o problema dele e que ele vai poder ir com aquele médico testar essas soluções. Eu tento ganhar esse paciente também. Eu tento ganhar esse paciente também, como mais uma vez, como eu faço muito intracavernosa, porque às vezes esse paciente tem tanto tempo que ele não está com ereção plena, rígida, né, que você levantando aquilo ali com aplicação intracavernosa e ele vendo de fato aquela ereção 10 em 10, né, que a gente fala, eu acho que a gente pode mudar um pouco a cabeça dele. Mas eu sou igual a George também. Coloco todos, né, e quem vai decidir qual é o melhor tratamento é o paciente. Mas eu tento todas as formas ganhar ele, né, isentar a dor e falar de exemplos de outros pacientes antes de indicar diretamente a prótese. Uma vez eu estava conversando com um colega do Paraná e ele estava me falando o seguinte, ele coloca muita prótese, e ele me disse, a prótese é o primeiro tratamento que eu indico. O paciente chegou para mim com queixa, a primeira opção que eu ofereço é a prótese. Eu perguntei por quê, ele disse, porque é o que tem um maior grau de satisfação para o paciente, e quando a cirurgia não complica, que dá maior grau de satisfação para o paciente, e para mim também, porque ele cobra. Então, é o que dá melhor resultado, porque o paciente fica satisfeito, eu também fico.
Então, é a minha primeira indicação, prótese peniana. O paciente chegou com queixa, eu parto do princípio que ele já tentou a medicação oral, nem falo no assunto, já indico logo a prótese. Quando bem indicado, é um excelente tratamento, né? A questão é entrar nesses exemplos que George deu aí, desses 3 casos aí. Tem que torcer para dar certo, senão o capanga não ir atrás dele também, né? Mas aí tem termo informar, consentimento informado e tudo mais. Ele acha que, do ponto de vista jurídico, já tirou o dele da reta. Pois é. Bota o capanga aí. Tem um caso aí icônico, né? Eu não tenho conhecimento em relação a esse caso, mas foi um caso com um colega nosso de São Paulo que tomou um tiro no consultório, né? De um outro médico, inclusive, né? Era paciente de prótese? Era paciente de prótese? Parece que era, né? Era paciente de prótese. Então... Nem chamou capanga, foi direto. Ele foi direto. Mas assim, é porque para você ver que existe um sofrimento relacionado a isso. Eu acho que quando dá certo, ótimo, maravilha, né? Mas quando não dá certo, pode ser desastroso, né? Então, tem que levar em consideração que o paciente com queixa sexual, muitas vezes, ele não está satisfeito com alguma coisa e não vai continuar sem ficar satisfeito. Tem que ter avaliação psicológica para avaliar, porque muitas vezes o paciente fica insatisfeito com qualquer coisa que você faça. Tem essa questão. Ok. Pessoal, mais um comentário para a gente encerrar? Ok. Maravilha, pessoal. Então, tivemos uma apresentação maravilhosa do Jorge Ferrari e o Lucas Pittencourt, falando das contraindicações de prótese peniana. Foi uma noite muito proveitosa. Agradeço a presença de todos. Um abraço, um bom final de semana e até a próxima. Jorge, obrigado pelo seu tempo, seu carinho. Boa noite, um abraço. Boa noite a todos. Um abraço, Andy. Abraço, Franz. Valeu. Valeu. Eu vou te ver. Tamo junto. Valeu mesmo. Tchau. Obrigado, Jorge. Um abraço. Obrigado. Tchau.